Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Eu sou o Luiz, deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você as principais notícias do dia. É, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e não esquecer aí de dar o seu like. Dá o seu like. É, e também deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para ajudar a gente. Combinado? Vamos então às notícias de hoje. Mas antes eu tenho um recadinho para você. Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. Na Triângulo, você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. A AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com uma ação, ou seja, acionou o Supremo Tribunal Federal com relação à privatização da Eletrobras. Segundo a AGU e o documento entregue no Supremo Tribunal Federal e assinado pelo representante da Advocacia Geral da União e também pelo presidente Lula, o governo contesta alguns pontos da privatização da Eletrobras. Segundo esse documento, a privatização ela retira o peso dos votos a qual o governo teria direito. A AGU publicou uma nota nesta segunda-feira, dia 8, dizendo que se o pedido da Advocacia Geral da União, ou melhor, a Eletrobras publicou, né, um documento dizendo que se o documento for aceito pelo Supremo Tribunal Federal, esse documento contraria a lei de privatização que levou a lei da desestatização, perdão, que levou à privatização aí da Eletrobras. Mas, segundo a própria Eletrobras, o governo sim pode conseguir com que receba, né, tenha de volta o percentual de ações que tinha anteriormente e volte a ter o peso de votos na empresa. Porém, segundo eles, a, essa ação movida pelo governo, ela contraria não só a lei de desestatização, como desestrutura todo um conjunto comercial, né? E dentre outras coisas, aí que já como burocráticos, que acabaram por levar à privatização da empresa. Então, assim, pode acontecer se essa queixa for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, a Eletrobras, o processo de privatização da Eletrobras ser revisado, então, pela Justiça. Vamos aguardar para ver se o Supremo Tribunal vai aceitar ou não, né, essa, é, essa solicitação. Segundo a Associação de Produtores de Veículos, né, segundo a Associação de Montadoras, a produção de veículos no Brasil caiu drasticamente no mês de abril, bem como a venda de veículos no Brasil. A produção caiu em torno aí de 19,2%, enquanto que as vendas caíram 19,4%. Ah, mas é só isso. Gente, trata-se
de produção e de venda de carros pequenos, caminhonetes médias, caminhonetes, caminhões, vans, ônibus, né? Então, tudo isso, tudo isso caiu tanto a produção quanto a venda. Essa associação ela atribui essa queda, principalmente nas vendas, nos juros altos, que fazem com que a população brasileira tenha dificuldade de financiar o seu veículo. Juros altos dificultam aí o financiamento. E também tem a questão dos, dos conectores, aqueles conectores eletrônicos que vêm de outros países, como por exemplo a China, né? E que são conectores que tiveram dificuldade aí para serem importados para o Brasil na época da pandemia e agora já com a situação um pouco mais tranquila, mesmo assim existe uma dificuldade grande para importar esses conectores. Mas essa dos problemas o menor, né? A associação atribui aos juros altos mesmo, né? Os juros altos que estão aí em torno de 13,75, com probabilidade aí de uma escalada, né? Ainda maior. As montadoras no Brasil enfrentam uma crise imensa, né? As exportações de carros. Carros que saem do Brasil para outros países, são fabricados aqui e vão para outros países. A exportação caiu em torno de 24%, mais de 24%, né, que são 24, alguma coisa. Né? Então, mais de 24% foi a queda nas exportações de carros. Como assim exportações? Né? O Brasil fabrica carro, monta carro aqui e vende para fora? Sim. Você não compra, ou você vê por aí nas ruas carros que são importados, né, que vêm lá de fora, que vêm do México, que vêm da Argentina, dos Estados Unidos, da China. Então, o Brasil também exporta carros, mas em abril de 2023, a queda nas exportações foi de mais de 24%. E a queda nas vendas de carros novos aqui no Brasil foi mais de 19,4%. Agora um recadinho para você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Quer pneus de qualidade, bom atendimento e, claro, preços excelentes? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais e importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional, em Pindoti, Porã, e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Quero mandar um abraço para o pessoal da Master Pneus, né, o Dega e a Dona Rose, e também a Fábia, né? Um abraço para vocês aí, para todo o pessoal lá, não sei o nome de todo mundo, mas recebe aí o nosso abraço. Também lá para a vidraçaria Triângulo, né? O Ademilson, sua esposa, né? E toda a sua família. Um abraço para vocês, né? Que acreditam no portal do Dolly. Olha, para vocês, uma salva de palmas. Muito obrigado por acreditar aí no trabalho da gente. O Banco Central divulgou um relatório hoje de manhã, o relatório Focus. Esse relatório ele foi produzido pelo Banco Central depois de ouvir cerca de 100 instituições financeiras. Dentro desse relatório, as instituições, ou seja, o chamado mercado financeiro, reduz a expectativa de inflação
para 2023 e 2024. Para o ano de 2023, eles reduziram de 6,5% para 6,3%. Aí, olhando uma matéria lá no G1, diz assim: a inflação alta, a inflação, quanto mais alta, diminui o poder de compra dos brasileiros, especialmente aqueles mais pobres, pois o preço dos produtos aumentam, né, e o salário mínimo não acompanha. Que coisa! Será? É claro que isso é óbvio, né? A inflação em alta, os brasileiros, eles não têm quase poder de compra, ou se tem muito fraco, muito pouco. E isso faz com que a pobreza aumente. O Banco Central, por sua vez, muito preocupado com o mercado, né, já diz aí que pode elevar as taxas de juros. Para quê? Segundo o argumento do Banco Central ou do presidente do Banco Central, para tentar controlar a inflação. Na cabeça deles, elevando a taxa de juros, as pessoas não pegam empréstimos, não financiam e assim não compram. Não comprando, a inflação cai, né? Mas se não comprar, o povo não tem nada, cada vez fica mais pobre mesmo, né? Então a impressão que dá é que o intuito do Banco Central não é elevar a taxa de juros, mas usar a taxa de juros como um cajado nas mãos, para dar uma paulada na cabeça de cada brasileiro pobre, para que ele vá morrendo aos poucos. Olha, brincadeirinhas à parte, mas a taxa de juros alta, ela pode sim controlar a inflação. Quem que vai fazer empréstimo na situação atual, por exemplo, de 13,75% ao mês? Realmente é loucura, mas tem gente que faz. Quando você está apressado, quando você está apurado, quando você está numa situação de angústia, a salvação, momentaneamente, é você pegar dinheiro do banco. Ah, mas não deveria. Sim, não deveria. Mas quem que vai resolver o problema daquela pessoa enquanto ele está na pior? Pagar juro. Fazer o quê? E, infelizmente, o mercado financeiro, ele não pensa nessa população. População que chega a perder a vida por problemas financeiros. Mas o importante é que cada instituição financeira esteja a cada dia mais rica. Esse é, sim, a política atual do Banco Central Brasileiro. Só que a estimativa deles para a inflação de 2023 e 2024, ela ainda está mais alta do que a inflação prevista pelo governo federal. Nós temos aí, segundo o governo federal, um arcabouço fiscal a ser votado na Câmara Federal, ou melhor, no Congresso Nacional, né? Câmara e Senado. Arcabouço esse que vai mudar o teto de gastos e, segundo o Ministério da Fazenda, trazer uma qualidade de vida um pouco mais tranquila para a população. Isso não significa que vai resolver o problema dos brasileiros, mas, segundo o Ministério da Fazenda, melhorar um pouco. Bom, eu, como faço parte aí dos inúmeros milhões de brasileiros pobres, estou esperando para ver. Ah, para ouvir, né? Para ver tá difícil. Então, quem sabe eu consigo ouvir, né, que os brasileiros tenham uma vida melhor. Estamos no aguardo. Já faz tempo que estamos esperando, né? Mas quem sabe agora, com esse arcabouço fiscal, que é uma proposta e uma promessa, é, vem aí promessa de campanha,
quem sabe cumpram, né? E a vida dos brasileiros melhore. Esperemos, fé e com confiança. Bora falar um pouco de política? Você gosta de política? Não? Pois é. Boa parte dos brasileiros gosta muito de política, não, né? Mas é um assunto que a gente acaba tendo que, uma hora ou outra, ouvir. Ah, e na política, algumas pequenas derrotas que o governo federal teve na Câmara acenou, ou melhor, acendeu um sinal amarelo para o governo. O presidente Lula ficou um tanto quanto preocupado, porque vem aí a CPI. Pô, mas que CPI, Luiz? Bom, tem muita gente que chama essa CPI de CPI do golpe, a CPI do CPI dos atos golpistas, CPI, tem muito nome, não quero nem aqui ficar dando muito nome não, porque é meio complicado, né? Bom, o, o governo tem uma preocupação aí com a instauração da CPI, que vai acontecer agora nos próximos dias. Já era para acontecer na semana passada, ah, e serem nomeados os nomes que vão ocupar aí os principais cargos da CPI, como, por exemplo, o presidente, o relator, que são os cargos principais. Só que, diante das derrotas aí em pequenas votações que o governo teve, eles estão preocupados. Como será a escolha dessas pessoas para a CPI? Segundo o governo federal, numericamente o governo tem a maioria. Mas esses acordos não significa que os nomes a serem escolhidos serão pessoas ligadas diretamente ao governo. Podem ser pessoas, por exemplo, que são consideradas pelo Congresso Nacional como representantes independentes, que têm uma aliança com o governo, mas não têm a obrigação de votar como o governo quer. E ali, entre os bastidores, existe grandes probabilidades de terem votos, né, ou escolhas, nomeações de deputados, principalmente, de alas mais independentes, não ligadas diretamente ao governo. O que, segundo o Palácio do Planalto, não seria legal para o governo. Além da articulação que já existe dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, o presidente Lula resolveu que ele pessoalmente vai contribuir com as negociações, com a articulação política para a formação ou para as nomeações ou indicações de nomes que farão parte dos principais cargos, né, das principais funções na CPI, da CPI que investigará os atos que são chamados de atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então vamos ver como essa coisa caminha, né? Quais são os capítulos, né? Dessa minissérie ou dessa série, né? Que vem aí trazendo mudanças todos os dias, né? Ora vai ser instaurada a CPI. Ah, a CPI vai ser instaurada na próxima quarta-feira. Dali a pouco não é mais, né? E aí muda porque acontece alguma coisa lá, deputados mudam de opinião e daí vão para outro lado, ou já querem apoiar nomes diferentes, e daí por cautela, para não perder a CPI, o governo vai tentando ganhar tempo. E nós vamos acompanhando e na medida do possível a gente vai trazer aqui para você como é que vai ficar essa questão da CPI, que inicialmente o governo federal era contra. Mas aí, depois, o governo federal não só ficou a favor, quanto agora ele quer que a base governista esteja na presidência e na relatoria, principalmente, da CPI. A CPI
ela foi cobrada lá no início pelos adversários do presidente Lula, né? Pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, depois de um tempo, eles disseram que se a base governista dominasse a CPI, eles iriam abrir mão, né? E agora está aí uma discussão com relação ao comando dessa CPI. Nós vamos acompanhando, tá certo? O ministro Fernando Haddad anunciou nesta segunda-feira 2 nomes que farão parte da equipe do Banco Central. Um deles é o atual secretário administrativo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo vai assumir a diretoria de finanças, né, do Banco Central. Segundo o ministro, se caso o Senado aceitar aí o nome de Gabriel Galípolo, ele participará aí das definições da taxa de juros determinada pelo Banco Central. Mas aí alguém perguntou assim, mas e se o mercado financeiro questionar o nome de Gabriel Galípolo para o Banco Central? Haddad disse: o mercado financeiro conhece Galípolo, pois ele é coautor de todos os projetos aí na área da economia que estão indo para o Congresso Nacional para serem analisados e votados. Então já tem aí um nome, né? E já é bastante conhecido pelo mercado financeiro e também por economistas, bem como economistas que trabalham dentro do Banco Central. Se liga nas cotações. O dólar comercial nesta manhã de segunda-feira está abrindo a semana em R$ 4,99. O dólar turismo em R$ 5,19. O euro em R$ 5,50. Muito bem, para você que assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia. Mas, para você que assistiu o vídeo até o final, eu bato palmas. E volto amanhã com as principais notícias do dia. Forte abraço e até lá.